Olá, aqui é o professor Gustavo Marçom e vamos iniciar agora um Ashtanga Sadhana, prática completa em 8 partes e que é uma das características principais do Swastika Yoga ortodoxo. Então, para iniciar essas 8 partes, esses 8 angas, nós vamos inicialmente colocar as mãos em Jnana Mudra, unindo o polegar e dedo indicador, e deixar as palmas das mãos para cima, se for dia, e para baixo, se for noite. A coluna bem alinhada, os ombros descontraídos, as pernas também. Feche seus olhos. E a partir deste momento, deste mergulho dentro de você mesmo. Faça algumas respirações mais lentas e mais profundas e comece a alterar o seu estado de consciência através da respiração. Associada a esta posição, a esta estabilidade que você conquista nela. E ao direcionamento da sua consciência. Busque mantê-la focada, tanto aqui na posição, assim como na sua respiração. E ao mesmo tempo comece a direcionar a consciência, ainda mais para as suas mãos, que estão inicialmente aqui neste Jnana Mudra. Ao vivenciar o gesto, nós estaremos assim entrando no primeiro anga, Mudra, no gesto reflexológico, simbólico ou magnético feito com as mãos. Concentre-se ainda mais neste gesto, um gesto essencialmente magnético. Sinta esse sutil toque do polegar com o indicador e perceba ali uma certa vibração, perceba já a circulação do prana, da bioenergia. Vivencia assim um dos 3 aspectos do mudra, aspecto magnético. Enquanto continuamos aprimorando esse aquietamento inicial, que a posição, que a respiração já nos estimulou, vamos utilizar o gesto para que esse aprofundamento, para que esse aprimoramento seja ainda maior. Vamos levar as mãos do Jnana para o Shiva Mudra, pousando as mãos uma sobre a outra. Direita sobre a esquerda para os homens, o contrário para as mulheres. Foque toda a sua atenção no gesto. E deixe atuar agora através do Shiva Mudra, principalmente a ação reflexológica e simbólica. Um gesto que simboliza quem criou o yoga há mais de 5.000 anos. Mas perceba principalmente a atuação reflexológica. Deixe que, por reflexo, o simples fato de você pousar as mãos neste gesto milenar faz com que este gesto já comece a desencadear dentro de você aquele estado de receptividade. Vamos nos tornando cada vez mais aptos a receber, a compreender os ensinamentos desta tradição milenar. Sem nenhuma dispersão, continue com foco, totalmente voltado para as suas mãos. E a partir deste, que é o Shiva Mudra, nós já vamos unir os polegares, transmutar o gesto, levando as mãos para o Pranama Mudra. Sinta palma com palma. Os ombros descontraídos, uma pequena pressão das mãos uma contra a outra, e um gesto simbólico, marca o início da nossa prática. Mas um gesto também reflexológico. Perceba que por reflexo esse gesto vai desencadeando dentro de você, dentro de nós, um estado de swasti, um estado de yoga. Vamos entrando neste estado de consciência mais específico para a nossa prática. Ao mesmo tempo que percebemos também aqui no Pranama Mudra o aspecto magnético. Perceba novamente aquela certa vibração. Sinta a energia circular entre as suas mãos. As palmas das mãos que possuem suas dezenas de chakras secundários, ao unir as palmas com as mãos ainda próximas a um dos chakras principais, ao Anahata, vamos
Vamos perceber cada vez mais essa energia e sentir essa energia não apenas nas mãos, no nosso peito, mas sentir essa energia presente em todo o nosso corpo e inclusive transbordando dele. Assim, com essa mentalização específica, nós já entramos no segundo anga, na segunda parte da nossa prática, que é o Puja, a retribuição de energia. E para realizar a primeira parte do Puja, visualize que essa energia que ultrapassa os limites do seu corpo, mentalize que ela se expande ainda mais. Ela se expande a ponto de impregnar todo o ambiente em que você está praticando, nessas boas energias, nessas boas vibrações. Como segunda parte do Puja, visualize agora feixes dessa energia emanando de suas mãos e envolvendo este instrutor, estabelecendo assim uma conexão energética entre o praticante e o instrutor que ministra a prática. Na terceira parte do Puja, dedicamos essa etapa a quem sistematizou o nosso método, que foi o professor De Rose. Então vamos mentalizar o seu rosto ou o seu nome e vamos envolvê-lo numa luminosidade de cor azul celeste, um azul bem claro. Imagine que essa vibração emana de suas mãos e o envolve. Olhe com os olhos fechados para o ponto entre as suas sobrancelhas. Concentre-se naquele ponto e busque estimular ainda mais esse centro de energia, esse centro de força através da vibração, daquele som específico que estimula este chakra. Então vamos juntos. Om, 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 Om. O foco estava lá, naquele ponto entre as suas sobrancelhas. Agora vamos transferir o foco para a respiração. Vamos passar a fazer aquela respiração que treinamos na aula anterior, que é a respiração completa. Passa a utilizar a parte baixa, média e alta para preencher os seus pulmões e utilizar 100% da sua capacidade pulmonar. E a expiração, busque realizá-la na ordem inversa, soltando todo o ar da parte alta, da parte média, comprimindo, sugando o abdômen no final, fazendo a expiração dessa parte baixa também dos seus pulmões. E vamos hoje utilizar 3 ritmos,
passada fizemos também o ritmo 1-4-2. Hoje nós vamos utilizá-lo, mas como uma parte do nosso ritmo. Nós vamos fazer um pranayama que possui 3 ritmos. 1-4-2 é o primeiro, 2-4-1 é o segundo e 4-2-1 é o terceiro. Nós vamos fazer um ciclo no ritmo 1-4-2. Vamos supor que você multiplique por... Vamos supor que você faça um ritmo bem forte, eu faço 8. Inspira em 8, segura 32, solta o ar em 16. O segundo ciclo é o 2-4-1. Então você vai, se você soltou o ar em 16, né, agora é 2-4-1, então você inspira em 16, e aí você segura 32, e depois solta o ar relativamente rápido em 8. O terceiro ritmo é o 4-2-1. Então você inspira com 32, segura 16 e expira em 8. Você expira rápido em 8 para depois inspirar rápido em 8, porque você volta para o primeiro ritmo de novo. Nós vamos fazer 2 ciclos completos. Você faz um ciclo de cada e depois mais um de cada. Com isso nós vamos respirar 6 vezes no total. E se você fizer o ritmo 8, que é um ritmo já bem forte, né, você levará em torno de 6 minutos, quase 6 minutos, né, para fazer o ciclo completo, essas 2 repetições. Se você fizer menos, ok. Se fizer menos, você pode, por exemplo, fazer multiplicado por 7, por 6, por 5, até por 4. Se você fizer por 4, em 3 minutos você termina esse respiratório. Mas não tenha pressa, tá? Faça o máximo que você puder dentro de um ritmo que seja viável, né, para você acompanhar. Então, eu vou marcar 6 minutinhos a partir de agora, e quem terminar antes, quiser, pode já partir para as contrações abdominais logo em seguida, ok? Então vamos dar início agora com os pulmões completamente vazios, o queixo no peito. Inspire contando de 5 a 8 segundos e comece a entrar nessas 3 proporções na sequência. O ritmo do metrônomo está aqui agora com vocês. Retenção, lembre-se de fazer diva banda com a língua lá no palato mole, na retenção com ar. Retenção sem ar não há nesse ritmo.
tenha finalizado, continue com o seu pranayama, o metrônomo ainda marcando o ritmo. Como os alunos vão fazer com diferentes tempos, né? Quem fez com 4, com 5, quem sabe até com 6 já deve estar finalizando também. Se fez 7, 8, 9, pode ser que ainda tenha, pode ser não tenha ainda um tempo, né? Mas quem já finalizou, já pode se levantar. Se não, continue no seu pranayama, vá até o fim. E quem já finalizou, em pé, com as pernas um pouquinho afastadas, ligeiramente flexionadas, passe para o Nauli Kriya, passe para as suas contrações abdominais. Os pulmões completamente vazios, uma mais profunda contração do abdômen, levando ele bem para dentro, bem para cima, enquanto você tem o auxílio nessa contração, gerado pela forte pressão das mãos contra as coxas. Faça os primeiros ciclos sem movimento. Quando o pessoal finaliza, vamos fazer esses primeiros ciclos só com a contração, sem aquele movimento para fora e para dentro, e sem o giro, sem o Nauli Kriya também. Vamos novamente, mais uma retenção. Aproveite o metrônomo, conte o tempo de retenção vazia. Se você já está no Uddiyana Bandha, conte 30, se puder, 35, 40, 45, quem sabe até 60 segundos com os pulmões vazios. Usando bom senso, é claro, sentindo qual é o seu limite. E quem fez o 8, está finalizando também. Se fez o 9, pode ser que tenha uns segundinhos ainda para completar. Então vamos agora para o Nauli com movimento. Vamos sair do Tamasa Uddiyana Bandha, que era só a contração. Agora foi preciso fazer apenas o Rajas Uddiyana Bandha, com movimento para fora e para dentro. De preferência, faça um giro pela ondulação, se você já domina essa técnica. Sempre sem ar. Sempre com a mais profunda contração, inicialmente, e depois os seus movimentos, que vão gerar esse massageamento interno, que é o objetivo desse exercício. Toda vez que precisar respirar, respire uma, ou quem sabe até 2 vezes, para dar uma oxigenada a mais, quem sabe umas 2 respirações mais profundas. Assim você terá fôlego suficiente para fazer uma boa retenção novamente. E agora mais um ciclo dessa técnica que você pode fazer diariamente. O ideal é que você faça todos os dias, mesmo que naquele dia você não faça uma prática completa. Então, o seu último ciclo, e assim que você finalizar, aí nós já vamos completar este 5º Anga, o Kriya, que são essas técnicas de purificação orgânica, e vamos passar ao 6º Anga, o Anga Asana, as técnicas corporais. Quem já finalizou já vai dar início ao primeiro Asana, que é uma técnica de descontração, Hastinasana. Solte completamente ombros, braços, girando o tronco de um lado e do outro, percebendo que através deste movimento, os braços, como se eles estivessem pesando um pouco mais. O tronco é que gira, os braços completamente soltos é que acompanham o movimento. Já perceberam que minha colega hoje ainda está no Yoga Nidra profundo, aqui. Não se mexe. E as outras 2 também. Uma está ali na minha frente e a outra está perdida aí pela casa. Agora relaxe. Agora cesse o movimento. Vamos deixar as pernas unidas e estendidas, as mãos em Pranamudra. Fechamos um pouquinho os olhos. Relaxamos bem os ombros.
E exercemos novamente uma certa pressão das mãos uma contra a outra. Sinta a estabilidade neste Padasana, o segundo asana. Já vamos para o terceiro asana, agora de olhos abertos e olhando fixamente um ponto em frente. Vamos girar o corpo lá para o nosso lado esquerdo, olhando fixamente um ponto agora em frente. Vamos elevar e flexionar a perna direita. Joelho lá em cima, sem o auxílio das suas mãos inicialmente, exigindo um pouco mais dos músculos desta perna, para manter o joelho assim bem elevado. Concentre-se. Enquanto você olha fixamente um ponto em frente, faça aquele exercício bem semelhante a uma técnica de meditação. Reduza ao máximo os pensamentos. Eles podem até surgir, mas você não irá alimentá-los. Busque apenas deixá-los passar e a sua atenção, o seu foco, se volta novamente para o ponto, para a posição que você executa, para mais nada. Maior estabilidade mental, mais foco, mais concentração, e isso vai se refletindo numa estabilidade física cada vez maior também. Vamos perceber cada vez mais essa relação que há. Eleve só mais um pouquinho esse joelho. Entrelace agora os dedos das mãos e segure a perna. Agora já não exige mais o esforço da sua perna para manter o joelho lá em cima. Agora, a força dos braços é que vem trazendo o joelho mais para cima. Começa a flexionar os braços, os ombros descontraídos ainda. Continue o exercício. Se houver qualquer dispersão, qualquer momento, volte, concentre-se. Não se preocupe pela quantidade de eventuais dispersões. É normal. O que é preciso é estar atento, estar atenta para perceber que houve a dispersão e voltar ao foco, à concentração. Igual realizamos na técnica de meditação. Agora vamos soltar essa perna, estender a perna à frente. E ao baixar, já vamos inverter, já vamos apoiar este pé lá atrás, girar o corpo para o outro lado, trazer de volta as mãos ao Pranama Mudra. E assim iniciamos com o Dhanurdvasana, apenas com o joelho bem elevado. Lembre-se das extremidades, né? Nas mãos você tem um gesto firme, a ponta do pé estendida, os ombros descontraídos. E mais uma vez, busque a estabilidade, tanto física, assim como mental. Eleve um pouco mais ainda o joelho. E depois já começa a entrelaçar os dedos das mãos. Seguramos a perna ali à frente. E começamos mais uma vez a usar a força dos braços para trazer o joelho um pouco mais para cima. Um esforço um pouco maior ainda. Agora, ao soltar a perna, primeiro estenda a perna lá para frente e depois nós vamos levar este pé lá para trás. E vamos afastar um pouco uma perna da outra, mas com um detalhe que os dois pés vão ficar alinhados, os dois na mesma direção, voltados ali para frente. Só pelo fato de deixá-los assim alinhados, é bem provável que você já sinta um alongamento bem intenso ali na perna de trás. E vamos perceber ainda mais esse alongamento ao elevar lateralmente os braços até a verticalidade, fazendo uma tração e depois a flexão do tronco lá para frente, neste Parshvottanasana. Ao fazer a flexão, você pode ir lá embaixo, caso você alcance tocar
as mãos no chão. E aproveite para observar o alinhamento dos seus pés. Veja que ambos continuam voltados na mesma direção, ali para frente. E assim você vai gradualmente ampliando essa sua flexão. Quando permanece, principalmente em técnicas que exigem mais flexibilidade, sinta que ao longo das expirações, os músculos vão cedendo, o seu corpo vai cedendo um pouco mais, e a flexão vai se ampliando. Continue a flexão, aproximando não apenas a cabeça do joelho, mas todo o tronco da sua perna, aproximando o abdômen, peito. E agora, dê a sua máxima flexão e logo em seguida comece a transferir o peso para a perna da frente e a elevar a perna de trás. Mantenha as mãos no chão, se possível, ambas as pernas bem estendidas, e eleve o quanto você puder a perna. Leve-a bem para trás, para cima, enquanto o tronco continua descendo também. Agora, além da antiflexão, treine um pouco do equilíbrio nessa posição. Tire uma das mãos do chão, segure o tornozelo, fixe o olhar num ponto no chão ali na frente. Se puder, tire a outra mão também, deixando ambas ali no tornozelo. E depois, leve o pé no chão lá atrás e gire o corpo para o outro lado. Apareceu mais alguém aqui na aula. Vamos lá, Vicky, vamos praticar. E vamos começar com o asana de equilíbrio. Levando a perna lá para trás, para cima, baixando bem o tronco, elevando bem a perna, o rabinho feliz, né? Do cachorrinho. E continue aqui na antiflexão. As mãos no chão. Depois, quem sabe, uma das mãos no tornozelo. Quem sabe, ambas as mãos no tornozelo. E apenas um pé no chão. Para depois levar este pé lá para trás. Afaste um pouquinho uma perna da outra, mas numa distância que seja possível manter as plantas dos pés no chão e as pernas totalmente estendidas. E aí comece a descontrair, a utilizar o seu esforço e dessa forma se aproximar cada vez mais do tronco, a cabeça ali da sua perna. Damos a máxima flexão deste Parsvottanasana. E aí, depois dessa máxima flexão, o que nós vamos fazer é trazer a perna de trás junto com a perna da frente. E continuamos explorando a antiflexão, agora no Padahastasana. Solte ainda mais agora a cabeça entre os braços. Relaxe braços, ombros, descontrai as costas. Enquanto mantém a posição, praticamente todas as antiflexões, busque sempre sentir aquele giro dos quadris.
Isso vai fazer com que você desça muito mais. Evite fazer um movimento apenas de curvar a coluna. Gire um pouquinho os seus quadris, use esse trabalho articular. Com isso, sinta todo o tronco se aproximando mais das pernas. Sinta suas mãos se aproximando mais do chão. E agora daqui, tire os calcanhares do chão e vai descendo, inicialmente em Vayukasana. Vamos deixar os calcanhares fora do chão, as mãos nos joelhos, a coluna bem ereta, os ombros descontraídos. A partir daqui, baixe o quanto você puder os seus calcanhares, levando o tronco bem para frente. Quem puder vai tocar os calcanhares no chão, assim como eu toquei. Se não, se você ainda não consegue, baixe o quanto puder os calcanhares. E daqui o que você pode fazer, se estiver muito fácil, é abraçar as pernas e tracionar um pouquinho mais a coluna. Faltou só a Shika aqui, hein? Para quem não conhece a Shika, depois eu pego no final da aula para mostrar para vocês. Aqui a paçoca, fazendo vários alongamentos aqui, e a Vicky. A Vicky, que é uma senhorinha de 14 anos. A Vicky. Já meio surdinha, meio ceguinha, mas bem brincalhona. Né? Continue mais um pouquinho aqui, baixando quanto puder os calcanhares, se você tem dificuldade, tronco bem para frente, se tem facilidade, abraça as pernas, ou quem sabe até leve os braços para trás. Que aí é uma versão um pouquinho mais avançada. Aqui mesmo quem domina essa técnica, braços para trás não é tão fácil assim. E aí daqui que nós vamos fazer é o treinamento do Yekapada Kakasana. Mesmo se você ainda não domina muito bem o Kakasana com os dois joelhos, um em cada braço, mesmo assim nós vamos treinar o Yekapada hoje, ok? Então faça o seguinte, apoie apenas um joelho em cima do cotovelo. Pode ser o joelho direito, por exemplo, ou esquerdo, você escolhe, depois nós vamos trocar. Apoia um, flexiona bem essa perna, flexiona um pouquinho o cotovelo, sente o apoio, e aí vai transferindo o peso, sentindo que o peso vai não ficar apenas nos punhos, mas vai para as palmas, vai um pouquinho mais para os dedos, até que em algum momento, quem sabe, você possa tirar o pé ali do chão. Quem quiser pode estender a perna para trás, mas se você ainda não se sentiu muito confiante, se você sentiu ainda que não é possível tirar o pé do chão, não tem problema, um já está fora, que é o de apoio. Aí você vai aos pouquinhos, né, tirando ou quem sabe no pulinho, né, e depois aos poucos permanecendo mais. Essa posição ela tem uma vantagem que é a de você se sentir mais seguro. Apesar de ser um pouco mais difícil do que com os dois joelhos, com os dois joelhos tem sempre aquele receio, né, de cair, vai ter o rosto no chão. Então, receiozinho mesmo, tem que cuidar, claro, né? Mas com uma perna você acaba tendo um pouquinho mais de segurança. Apesar de ser um pouquinho mais difícil, esse receio ele se reduz. Então vamos fazer o mesmo agora para o outro lado. Apoie um joelho, flexione bem a perna, flexione um pouquinho mais o braço se for preciso, fixe o olhar um ponto lá na frente, faça a transferência do peso, se possível tire o pé ali do chão. Sua máxima permanência aqui. E quando retornar dessa posição, nós já vamos girar, vamos nos sentar e assim que sentarmos, vamos estender a perna esquerda lá na diagonal, perna direita flexionada e o peito do pé na coxa. Trabalhe um pouquinho mais essa articulação, gire a planta do pé cada vez mais para cima, o joelho lá para baixo. E finalmente, leve a mão esquerda na perna direita. E o braço direito sobe. E aí você desce lateralmente, indo lá na direção do pé. Caso você alcance, já segure o pé. Torça bem o tronco. Sinta ao fazer a flexão lateral um alongamento muito mais focado em toda a lateral do seu tronco. Agora permaneça. Feche um pouquinho os olhos. Sinta a sua respiração exclusivamente nasal, abdominal,
Perceba a expansão e a contração do abdômen toda vez que você respira. E assim como em toda a técnica de flexibilidade, aqui também. A cada expiração, cada instante mais que você permanece, deixe que a musculatura ceda um pouquinho mais. A flexão se amplie, que você torça um pouco mais o tronco. Até chegar naquele momento em que, com os pulmões completamente vazios, você chega então no seu ponto máximo, na sua máxima flexão. Para depois daqui, em vez de retornar, vamos apenas transformar a lateroflexão numa antiflexão, indo agora de frente para a perna que está estendida. E você traciona bem a coluna, como se quisesse se deitar sobre a perna, para frente. Para depois, com o queixo no peito, retornar bem devagar. Trazer verticalidade ao tronco. Agora nós temos que passar a perna por cima do cachorrinho e fazer este movimento em que você solta este pé e, se possível, você eleva o corpo nos braços. E aí você passa a perna por cima do cachorro e vai lá para o outro lado para fazer essas mesmas duas posições. Primeiro a flexão lateral com o peito do pé na coxa, o joelho lá para baixo. Mão direita, posicionada, braço esquerdo por cima e vai girando o tronco para que a flexão aqui se amplie gradualmente. Continue fazendo movimento, tanto para baixo, assim como o movimento de torção. Vai torcendo um pouquinho mais, a flexão ocorra bem de lado mesmo, para que você sinta algo bem focado. E depois dessa máxima lateroflexão, gire o seu corpo e vá agora de frente para a perna que está estendida. E damos a máxima flexão também, nessa antiflexão, sem muita permanência. Apenas faça aquele exercício em que você gira um pouco mais os quadris, não só a cabeça se aproxima do joelho, mas todo o tronco da sua perna. E assim já retornamos. Elevando o tronco, passando essa perna mesmo, à esquerda, por cima da direita, e aí flexionamos a de baixo para fazer o Virasana, que nós vamos utilizá-lo hoje apenas para fazer a torção, para fazer o Matsyendrasana. Antes da torção, aproxime os joelhos. Se você quiser, pode até elevar um pouquinho os quadris. Joelhos bem próximos. E agora posicione os braços. A mão esquerda lá atrás, a mão direita no joelho. Quem quiser pode segurar o pé lá atrás com essa mão. Solte o ar. Torça com uma boa intensidade. Coluna bem ereta, assim, apenas a torção de cada vértebra. Se respirar, respire bem pouquinho, de uma forma que os pulmões permaneçam praticamente vazios. E finalmente, na próxima expiração, dê a sua máxima torção. Quando respirar, volte e leve esse joelho esquerdo lá para o outro lado e passe a perna direita agora por cima da esquerda. Aproxime os joelhos, posicione os braços, torça novamente lá para a sua direita. Soltando o ar, sentindo o movimento como um espreguiçar
essa sensação que a torção ela deve nos proporcionar. E chegue finalmente no ponto máximo da torção. Torça um pouquinho mais. E depois volte. Ao retornar, vamos para o Vajrayolyasana. Já vamos estender as pernas, ficar em equilíbrio aqui na base da coluna e permanecermos aqui. Com os pés mais ou menos na linha da cabeça. Pode ser um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Busque manter a coluna um pouquinho mais tracionada, para não arqueá-la demais, para não curvá-la. E foque principalmente a atenção nos músculos abdominais, que estão sendo mais exigidos, que estão sendo mais solicitados nesta técnica. Permaneça. Quando você sentir que não dá mais, precisar, faça isso, flexione uma perna. Mas continue exigindo um pouquinho da posição. Se flexionou uma, é claro, compense, flexione. Depois a outra. E foque na respiração também. A cada nova inspiração, mentalize que está captando mais energia, direcionando essa energia para os músculos que estão sendo mais solicitados. E agora cruzamos as pernas. Levamos os pés lá para trás. Afastamos um pouquinho só uma perna da outra, descemos apoiando as mãos nos calcanhares e subimos com uma inspiração bem profunda indo para o Ustrasana. Pulmões bem cheios, cabeça lá para trás. Se não for simples para você, apoie os dedos dos pés no chão. Faça uma ou duas retenções, os pulmões bem cheios. Sinta, junto com essa retroflexão, os pulmões cheios, sinta uma expansão maior ali do tórax. E quando for preciso, aí retorne. Assim que retornar, vamos para o Kurmasana, com a testa sobre as mãos. E a partir dessa descontração, eu vou marcar para vocês, a partir de agora, 5 minutos. Vamos para a invertida, de preferência invertida sobre a cabeça. Pode ser invertida sobre os ombros, pode ser Vrishkasana, invertida sobre os braços, ou até o Mahakakasana, só com as mãos no chão. Começando agora, escolha a sua invertida e fique 1 minuto, fique 2, 3, se for tranquilo para você, fique 4, fique 5 minutos. Se for na invertida sobre os ombros, você vem para esta posição e permanece. Com as suas variações, indo para cima ou lá para trás, no finalzinho da permanência. Mantenha a posição enquanto você irriga muito mais o cérebro, enquanto você gera essa irrigação, essa oxigenação, enquanto você dá um excelente descanso também para as suas pernas. Permaneça ali o tempo que você puder, com um mínimo de esforço. Busque manter a posição da maneira mais agradável possível, já que a ideia aqui não é o esforço muscular, mas sim apenas a inversão e os resultados que ela irá nos proporcionar. Quem ainda não domina o Shirshasana, invertida sobre a cabeça, tem a opção, como eu passei para vocês, da invertida sobre os ombros, mas tem também a opção de começar um treinamento em que vai fortalecer o pescoço, vai preparar já a cabeça. É um treinamento bem simples, não é invertida sobre a cabeça ainda, mas já é um preparatório, que é o Kapalasana. Tem as mãos próximas dos joelhos, a cabeça à frente. Você forma esse tripé
esse triângulo e encaixa, posiciona os joelhos bem em cima dos cotovelos. Você toca um pé no outro. Se quiser, tem até a opção de tirar uma perna, assim como nós fizemos no Kakasana, né? Dá para tirar uma, deixá-la flexionada ou estendida. Então, repetindo, essa não é invertida ainda sobre a cabeça, é preparatório. Funciona como uma invertida também, né? Mas não se contente com ela, use-a apenas como um degrau para você conquistar em breve o Sirshasana, caso você ainda não domine. Continue lá. Caso você já tenha voltado da invertida, qualquer desconforto, só retornar. Tempo de permanência é sempre muito individual. Caso você tenha retornado antes, utilize esses minutinhos finais com prática livre. Treine mais algum asana na sua escolha, que tenha feito hoje, ou que você já conhece e queira treinar, queira aprimorar um pouco mais. Já estamos nos aproximando dos 5 minutinhos. Para quem ficou até aqui na invertida, esse é um excelente tempo. 5 minutos é um tempo muito bom, já dá para absorver bastante da invertida. Eu considero que de 3 a 5 minutos já é um tempo muito, muito bom. Então, se você ainda não faz 3, esforce-se para gradualmente chegar lá. 3, 4, 5 minutinhos. E assim nós já vamos completar então o Anga Asana e vamos passar agora para o 7º Anga, vamos para o Yoga Nidra, que é a nossa técnica de descontração. Então vamos deitar. Deite-se de costas, afaste as pernas, afaste os braços e deixe as palmas das mãos para cima. Gere essa desconexão. As palmas das mãos, os terminais nervosos ali, qualquer mínimo movimento que você faça com as palmas para baixo, isso deixa que você se desconecte totalmente aqui no seu Yoga Nidra. Então palmas para cima, olhos fechados, e a partir deste momento, evite qualquer movimento, evite qualquer interferência, passe a partir deste momento a atuar mais como alguém que observa, um espectador, uma espectadora, observando o seu corpo, proporcionando a ele agora, a partir deste momento, uma profunda descontração. Vamos buscar este estado de Yoga Nidra, que é o nosso 7º Anga, que é essa técnica de descontração total. Se quiser, interfira apenas, quem sabe, na sua próxima respiração. Apenas uma inspiração bem profunda. E ao expirar, solte-se de uma só vez. E evite interferir na respiração também. Observe apenas o ar entrando e saindo lentamente. Observe que ao longo das expirações há uma tendência maior de que uma descontração mais profunda se espalhe pelo seu corpo. Então permita isso, que a cada expiração você descontraia mais. E passe também a direcionar a sua consciência para diferentes partes do seu corpo, a começar pelo centro do seu corpo. Consciência ali para um ponto entre o abdômen e o tórax. E deixe brotar dali uma sensação muito agradável de descontração que começa a se espalhar de dentro para fora, do centro
para as extremidades. E você vai descontraindo assim profundamente os órgãos, os músculos abdominais. Vai descontraindo o tórax, relaxando as costas. Sinta a descontração se irradiando e envolvendo também os ombros, os quadris. E este bem-estar profundo percorre também braços e pernas, chegando nas extremidades, nas mãos, nos pés, nas extremidades dos dedos. Consciência agora também no pescoço, na cabeça. E você percebe os maxilares ainda mais descontraídos. A língua mais solta na boca. As pálpebras vão pesando. E mantenha-se, enquanto isso, totalmente consciente. Aprofundando este estado profundo, esse estado que é cada vez mais profundo, deste relaxamento consciente. Tendo entrado neste estado muito mais profundo do Yoga Nidra, vamos, a partir de agora, utilizá-lo. Vamos utilizar esse estado para mentalizar, a partir deste momento, os objetivos. Mentalize algo que você queira ver realizado, em qualquer área da sua vida. Busque fazer esta mentalização como se você estivesse assistindo um filme. E crie as imagens mentais no máximo possível de detalhes. Assim nós estaremos reforçando algo que a partir deste momento já existe. Já existe no seu plano mental. O plano mental é um plano ainda muito sutil. É preciso repetir esta mentalização diversas vezes para que aquilo que está no plano sutil comece aos poucos a partir para os planos mais densos. Que as mentalizações comecem a interferir também nas suas emoções, nas suas energias, direcionando-as, para que finalmente aquilo que foi mentalizado se concretize no seu plano físico. Faça este exercício, não apenas aqui no Yoga Nidra, mas a qualquer momento do seu dia. Crie o hábito de mentalizar. Então, complete esta mentalização. Ao completá-la, comece também a se preparar para retornar deste Yoga Nidra. Comece inicialmente a trazer de volta a consciência ao seu corpo. Ele está ali imóvel ainda, mas você já começa a percebê-lo novamente. Você volta a acompanhar a respiração e quem sabe até interfere um pouquinho, fazendo respirações mais profundas. Só então comece a mover lentamente o seu corpo, as extremidades, vá sentindo os dedos das mãos, dos pés. E depois amplie este movimento até que você mova o corpo todo. Então espreguice e devolva flexibilidade, força aos seus músculos. Alongue-se, mova o corpo todo, alongue-se com trações ou com torções. E após esse espreguiçar, sente-se na sua posição de meditação. Pernas cruzadas, Shiva Mudra nas mãos, assim como nós iniciamos o nosso sadhana. Feche seus olhos. Passe a visualizar uma chama.
como se fosse a chama de uma vela que estivesse acesa à sua frente. Crie a imagem mental e mantenha esta imagem. O desafio é manter o foco apenas nessa imagem mental que você acabou de criar. Não faça isso, concentre-se nela. Durante o exercício, é natural que haja alguma dispersão. Se houver alguma dispersão, volte e concentre. Sempre que eventualmente surgir alguma dispersão, volte e concentre-se. Faça isso quantas vezes for preciso. Acessando os seus pensamentos. E agora encerramos este treinamento de meditação. Vamos abrir os olhos, vamos passar as mãos ao Pranamudra e aqui nós também finalizamos a nossa prática nos saudando com o nome do nosso yoga, Swastika. E para completar, fiquei de apresentar para vocês a Chiquinha. Está aqui nessa casinha, olha só. Onde que ela está? Ganhou hoje essa casinha e não sai dela. Está até com etiqueta a casa. Ali a Chica. Essa aqui é a Chiquinha. Oi. Tá de roupinha. Uma roupinha luminosa, que brilha quando escurece. Essa aqui é a nossa Chihuahua, resgatada. Né, Chica? Já está há 2 anos com a gente já. E é uma figurinha. Figurinha. Fica aqui em pé para mostrar o seu tamanho. E relaxou e foi embora. Então tá, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e nos vemos na próxima aula.